Olá pessoal, nesse vídeo eu gostaria de discutir um pouco mais sobre a questão da sociedade colonial brasileira, né, durante o período do ciclo do açúcar e um pouquinho depois do ciclo do açúcar, principalmente sob o ponto de vista da escravidão, o que foi essa escravidão e quais que são os povos que foram escravizados. Então nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre a escravidão dos índios e no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre a escravidão dos negros, que faz parte dessa sociedade colonial que a gente tem no Brasil, né, dividido entre Casa Grande e Senzala. Né? Na Casa Grande você tem um homem branco e na Senzala você tem esses escravos que eram os pés e as mãos do senhor. Então, vamos lá, vamos discutir um pouco mais sobre a escravidão dos índios. Então, o que aconteceu foi o seguinte, né, quando começa o sistema de colonização do Brasil, né, através das capitanias hereditárias, a gente tem um documento importante que é o documento do Foral. O documento do Foral ele estabelece os direitos e os deveres do donatário, ou seja, o cara que recebia a terra, ele tinha nesses documentos, né, uma base legal do que ele podia fazer, né, eram os seus direitos e os seus deveres, o que ele tinha que fazer. E um dos aspectos que é interessante nisso é que um dos direitos que foi dado ao donatário era o direito de escravizar os índios. Ou seja, se o cara recebia uma terra, se um português recebia uma terra aqui do Brasil, ele recebia uma autorização da coroa portuguesa e as pessoas que moravam nessa terra, que os índios que moravam nessa terra, eles podiam por eles ser escravizados. Ou seja, eles já foram colocados à disposição dos portugueses como mão de obra, né, sem ter nenhum direito a opinar a respeito disso. Mas um dos deveres que ele tinha era de promover a fé católica, ou seja, ele tinha que expandir a fé católica, não deixar que outro tipo de fé, especialmente a protestante, se desenvolvesse aqui, e para isso ele precisava catequizar os índios, ele precisava converter esses índios. E aqui a gente tem uma tensão, né? A tensão entre a escravidão e o processo de catequização. Mas o fato é que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles utilizaram os índios como mão de obra, que é o que existia aqui. E uma das coisas que os portugueses faziam era classificar os índios brasileiros entre os índios mansos e os índios bravios. Então, os índios mansos eram aqueles índios que conseguiam estabelecer um contato relativamente pacífico com os homens brancos. Então, os índios mansos eram aqueles que faziam alianças com os portugueses, que faziam trocas comerciais, que trabalhavam juntos, que às vezes eram contratados por eles para ser mercenários, por exemplo, né, os caras que iriam acabar com outras tribos indígenas. Então, esses povos indígenas que tinham esse relacionamento com os portugueses, eles eram chamados de mansos, mas você tinha os povos bravios, né? Os índios bravios eram aqueles que se recusavam a ter contato com o homem branco, eram aqueles que atacavam, eram aqueles que matavam ou eles se arriscavam, né, em guerras com o homem branco. Então, esses índios eles eram chamados de bravios. Então, você tinha essa diferença de relacionamento entre algumas tribos indígenas que tiveram relacionamento com os portugueses e outras tribos indígenas que se recusaram a isso e que eram inimigos dos portugueses, que eram os índios bravios. Agora, quais que são alguns problemas que você tem da escravidão dos índios? Tá? A escravidão dos índios ela tinha alguns problemas, né? Algumas pedras no sapato. Primeiro, se um índio fugisse, né, ele foi escravizado, tinha que trabalhar numa fazenda lá de açúcar, por exemplo, se ele fugisse e se embrenhasse no meio do mato, você não capturava ele mais, porque ele conhecia bem a floresta, muito difícil de você recapturar ele. Tá? Então as fugas elas eram um grande problema. O outro problema é que você tem uma falta de aptidão para o trabalho. Né? O que, que significa isso? O índio ele não estava acostumado ao trabalho duro, trabalho diário. Né? A principal tarefa do homem indígena era a tarefa da caça, mas não era a tarefa de você fazer um trabalho diário, de você fazer trabalho braçal. Então, quando esses índios eles eram capturados, quando você privava eles da liberdade, obrigava eles a trabalhar, a durabilidade deles era muito baixa, 2 ou 3 anos, e esses índios acabavam morrendo, seja de exaustão, de cansaço, né, seja com uma mistura de depressão pela perda da vida que eles tinham como antes. Então, assim, os portugueses achavam que os índios eles eram inaptos para o trabalho por causa dessa baixa durabilidade deles no trabalho. Né? Então, o que ocasionava uma morte aí muito grande, né, uma mortalidade muito grande entre escravos e indígenas. Um outro problema que a gente tem, né, é um problema
para a coroa portuguesa. E esse problema é que a escravidão de índios ela era um comércio interno da colônia, ou seja, esse comércio ele acontecia aqui dentro do Brasil. Então você tinha grupos que caçavam os índios, né? Esses grupos eles escravizavam as aldeias, às vezes aldeias inteiras, levavam esses índios para os colonizadores, para os portugueses e vendiam para eles. Como tudo isso acontecia dentro da colônia portuguesa, né, o governo de Portugal não conseguia cobrar impostos em cima disso. Então, esse comércio não interessava muito a coroa portuguesa porque ele não era rentável para eles, ele não era lucrativo para os portugueses. E o principal entrave que você tem para a escravidão indígena é a Igreja Católica. Tá? A Igreja Católica, depois de um tempo, eles se reuniram, né, depois de todo esse processo de colonização do Brasil, de colonização da América, eles discutiram por bastante tempo e eles chegaram à conclusão de que índio não era bicho, que índio era gente. E como índio era gente, tinha alma, eles precisavam ser catequizados. Então a Igreja Católica vai começar a se opor à escravidão de índios. Então eles não podiam ser escravizados porque eles tinham que ser catequizados. E o principal ator nesse processo são os jesuítas, né? Então você tem a fundação da Companhia de Jesus lá no período da Contra-Reforma. Esses jesuítas, monges guerreiros, eram enviados aqui para o Novo Mundo, eram enviados aqui para a América, onde é que eles fundavam as missões jesuíticas para fazer essa catequização dos índios. Então, de acordo com a Igreja Católica, que era uma grande aliada do governo português, da coroa portuguesa, os índios não deveriam ser escravizados, porque eles deveriam ser catequizados, a não ser que eles fossem escravizados no conceito de guerra justa. O que significa isso? Se os índios são bravios, se os índios te atacam, e nessa guerra com esses índios bravios você captura alguns, esses você pode escravizar porque essa sua guerra foi justa contra eles, tá? Então existia essa norma de guerra justa, né, que podia servir aí como uma desculpa para você poder escravizar os índios. Agora, o processo de catequização dos índios ele acontece principalmente através da missão jesuítica. Tá? Então, o que é a missão jesuítica? Né? Aqui você tem uma imagem da missão jesuítica, né? De um modelo de missão jesuítica que está lá. Isso daqui que está aqui em cima são as ruínas das missões em São Miguel das Missões, no Oeste Gaúcho, no Rio Grande do Sul, tá? Onde é que você tem ruínas de missões jesuíticas que tinham lá. E os jesuítas eles eram enviados para cá a partir de dois países. Quando eles eram enviados a partir de Portugal, os jesuítas chamavam as missões de missão jesuítica. Quando eles eram a partir da Espanha, os jesuítas espanhóis chamavam de reduciones. Tá? Então é o mesmo nome que você tem, são nomes diferentes, né, para a mesma coisa, o nome em português e o nome de espanhol. E nessas missões jesuíticas acontecia o processo de catequização dos índios. Tá? Então, as tribos indígenas elas eram atraídas para essa missão jesuítica. Nessa missão jesuítica, os índios eles acabavam adotando hábitos cristãos, então eles deixavam de andarem nus e começavam a andar vestidos, né? Ali você tem a imagem dos índios missioneiros, né? São os índios das missões que já andavam com roupas. Os homens que eram poligâmicos, eles começavam a ter uma esposa só, eles passavam a ser monogâmicos, as casas passavam a ser unifamiliares, os índios tinham que começar a trabalhar, eles faziam roça, eles tinham oficinas, eles colhiam drogas do sertão, eles criavam gado, eles estudavam, eles fabricavam instrumentos musicais, eles cantavam no coral, eles frequentavam a igreja. E aqui a gente tem um processo bem interessante, ou um processo bem importante que aconteceu durante esse período, porque os jesuítas eles não queriam só converter os índios ao cristianismo católico. O que os jesuítas queriam fazer é um processo de aculturação. Na visão dos jesuítas, os índios tinham que largar boa parte das suas crenças, dos seus costumes, da sua cultura e adotar a cultura branca, adotar a cultura europeia, né, adotando valores, crenças e hábitos dos europeus.
Então esse processo de missão jesuítica, né, esse processo de catequização, ele foi um processo que foi responsável pelo fim de diversos costumes indígenas, nesse processo de aculturação que os índios passaram junto com esse processo de catequização. E uma curiosidade aqui, né, esse processo de aculturação, de aproximação dos jesuítas com os índios, produziu um dos hábitos mais comuns do Rio Grande do Sul, né, que é o hábito do chimarrão. Os índios, eles conheciam a erva mate, eles tomavam, né, um chá de erva mate. Os jesuítas aprenderam a preservar essa erva melhor salpicando, dando uma tostada nela, e dessa mistura dos conhecimentos tupi-guarani com os conhecimentos dos jesuítas surge esse hábito aí que é tão popularizado no Rio Grande do Sul, que é o hábito de tomar chimarrão. Esse é um dos processos que você tem, né, de herança cultural dos índios que fica para nós até hoje. Só que índio não era para mais ser escravizado. Tá? O índio ele era para ser catequizado. Por isso que o Brasil, que necessitava de mão de obra indígena, vai procurar um novo tipo de mão de obra, mas isso eu explico para vocês no nosso próximo vídeo. Um abraço!